Leia a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Muita gente está lendo a Bíblia, mas estão aprendendo o que na Bíblia, no que lê. Porque ler a Bíblia, todo mundo lê. Ter a Bíblia, todo mundo tem. Mas o que é que estão aprendendo na leitura que fazem da Bíblia? O que é que a Bíblia está sendo útil na vida de quem tem a Bíblia? Porque hoje a gente vê as pessoas andando com Bíblia na mão para cima e para baixo. Todo dia, toda hora, você vê as pessoas na rua de Bíblia, para lá e para cá e para lá. Todo dia, toda hora, as pessoas estão com esse livro. Sim, mas o que isso aqui representa para você que usa ela? Qual a interferência, a importância, a influência que essa palavra está tendo na tua vida? Qual a importância dessa palavra para a tua vida? Como essa palavra está sendo usada na tua vida, no teu viver? É normal a gente ver as pessoas andando com Bíblia de um lado do outro, não é? Os religiosos, vivendo todo dia a sua atividade religiosa, usam a Bíblia. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, você que lê a Bíblia, você que está com a palavra, a Bíblia, onde está a revelação de Deus, eu quero perguntar a você, o que você tem aprendido da Bíblia? A sua vida, qual é a influência que a Bíblia tem na sua vida? Qual a importância da palavra de Deus para a sua vida? É isso que nós precisamos examinar. Por que eu leio esse livro? Por que eu uso esse livro? Por que eu ministro o que está nesse livro? Bem, primeira coisa é você entender. Você crê neste livro, no que está aqui, no que está revelado aqui? Porque o livro, a Bíblia, ele, assim, é um livro como qualquer outro. A diferença desse livro Bíblia para os outros livros é que dentro deste livro, o conteúdo que ele nos mostra tem e é a revelação de Deus para nós. É a revelação de Deus, por onde vamos conhecer tudo que precisamos conhecer da nossa origem, do Criador, do princípio de tudo que hoje existe. Está tudo revelado aqui. E o mais importante, aprendam isso, o mais importante que nós precisamos buscar conhecer é as verdades espirituais em relação à nossa situação espiritual com Deus, ao destino eterno, ao partir desta vida. Tudo a palavra de Deus revela. Então qual a importância da Bíblia para você? Você lê a palavra, lê, mas como você está lendo? O que você está aprendendo na leitura da Bíblia? Qual a influência dela na tua vida, no teu viver? Então, gente, hoje a gente vê uma banalização de pessoas usando este livro para criar suas filosofias, suas doutrinas, seus preceitos, seus teatros. Usam a Bíblia para criar os teatros, para atrair a multidão, levando entretenimento, levando atrações. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o que ela nos revela de tão importante que nós precisamos conhecer? Se você lê a Bíblia, se você está dentro da direção do que a palavra de Deus mostra, e se você não tem o seu conhecimento de Cristo, então tudo é vã na tua vida, não adianta. A palavra de Deus na tua vida não está valendo de nada.
Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Todos os religiosos usam a Bíblia. Vamos falar dos católicos, dos evangélicos, dos testemunhos de Jeová, dos budistas, dos mormons. Vamos falar aqui de todos os que vivem dentro do sistema adepto a uma religião. Todos usam a palavra. A palavra de Deus hoje tem sido feita uma propaganda muito grande. Muito grande tem sido feita a propaganda. Mas não dentro daquilo que as pessoas precisam conhecer. O que ela revela. O que ela mostra. Para que as pessoas conheçam. Porque todo o propósito daquilo que está revelado aqui para a humanidade é mostrar à humanidade, levar ao conhecimento das pessoas aquilo que é a esperança da humanidade, aquilo que é o fator principal para o ser humano, aonde vai ser mudada a situação real, atual, que se encontra a humanidade. Vocês estão entendendo isso? Então, a palavra de Deus, ela tem esse objetivo de mostrar ao homem o meio, o caminho, a porta, a saída, a esperança para a humanidade. Diante da situação que a humanidade está, a esperança para a humanidade está revelada aqui, para que a humanidade seja livre da situação terrível e tenebrosa que estão toda a humanidade. Cedela, tu levar a palavra, obrigado, Vicente. Então vocês estão entendendo isso? Vamos lá, vamos fazer outro. Eu estou aqui porque eu estou aqui pregando, ministrando e com atenção aqui que eu estou no trabalho. E aqui a gente aproveita a oportunidade para levar isso para vocês. Levar sempre a informação que a palavra nos mostra. Então vamos lá. Jesus chega para um grupo de pessoas que vivia dentro de conceitos, dentro de preceitos da religião. O que é a religião? Ela é a pessoa que vive dentro de uma ideia, de princípios e valores em relação a Deus. Então isso é religião. Porque as pessoas estão dentro dos seus conceitos formulados pelos homens, pregados para o povo, como verdade de Deus. Então as pessoas precisam ter o conhecimento da verdade, mas a verdade de Deus. Essa verdade que a humanidade precisa conhecer enquanto é tempo de conhecer para poder ser salva, ser liberta. Vem Jesus e diz para um grupo de religiosos: vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter esta vida. Bem, qual o objetivo das Escrituras? Revelar para o homem Cristo. E o que significa Cristo? A esperança da humanidade. O objetivo das Escrituras é esse. Tem muita gente usando aí as Escrituras para se promover, para mostrar o seu conhecimento, para criar o sobrenatural, para criar o misticismo, para criar uma situação onde as pessoas vão ser chamadas para receber milagre, bênção, prosperidade. Os efeitos, não é, de uma fé que a religião chama o povo a viver para alcançar vitória, alcançar bênção, alcançar as conquistas, os desejos. E aí a religião cria os objetos. A religião cria os meios. E a religião, ela vai tirar o homem da direção que a Bíblia mostra. Esse é o problema, irmão. A religião tira o homem, desvia o homem
do alvo, do caminho que a palavra mostra para toda a humanidade. Seja católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, seja alemão, português, francês, chinês, italiano, russo, o caminho para uma vida com Deus, para ser livre da condenação, é um só para qualquer pessoa, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, do grau intelectual, da condição financeira. O caminho é um só. A verdade de Deus é absolutamente Cristo, uma só. Mas o que acontece na religião? Cada religião cria sua verdade relativa. Cada religião se denomina detentora de Deus. Cada religião estabelece seus princípios e valores para você ser de Deus, alcançar Deus, ter a bênção de Deus, estar vivendo com Deus. Cada religião cria os seus objetos de fé. Enquanto a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra um só alvo, aonde devemos colocar a fé. É a fé em um só alvo, a fé de toda a humanidade. Se quiser estar em Deus, tem que ser em um só alvo, é um só caminho. Se toda a humanidade quiser estar indo a Deus, é um só caminho. Para que toda a humanidade chegue a Deus, é um só caminho. É uma só porta de acesso para estar na vida com Deus. Se toda a humanidade quiser ter acesso a Deus, é uma só porta. Para o católico, para o evangélico, para o espírita, para o budista, para o mormon, para o alemão, para o francês, para o inglês, para o chinês, para o japonês, qualquer nação, qualquer cor, qualquer raça, para o alto, para o baixo, para o rico, para o pobre, para o ladrão, para o que não rouba, para o que mata, o que não mata. Toda a humanidade está dependente de Cristo para sair da miséria e da maldição. E é isso que a palavra revela. Como você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia escravizando tua vida dentro de um ambiente. Você está lendo a Bíblia e buscando a Deus dentro de lugares. Você está lendo a Bíblia e sacrificando tua vida como se fosse para Deus em sacrifício religioso dentro de obrigação religiosa. Como você está lendo a Bíblia? Vivendo nessas trevas. Como você está lendo a Bíblia? Você lê a Bíblia e vai viver tua fé em Deus dentro de um sistema religioso. Vai buscar segurança de salvação através de obra e ritual, cerimonial e sacrifício religioso. Como você está lendo a Bíblia? Esse é o problema, irmão. Toda a Escritura, toda a Bíblia testifica de Cristo. Os testemunhos de Jeová, os adeptos da Sociedade de Torre de Vigia, fui abordado uma vez por dois e eu perguntei para eles, me responda uma coisa, qual é o tema central da Bíblia? Qual é o propósito da revelação de Deus? Qual é o lugar e o alvo que a Bíblia nos mostra aí e aí está? E os adeptos da Sociedade de Torre de Vigia, os testemunhos de Jeová, eles disseram não. O tema central da Bíblia é Jeová. É o paraíso na terra, é a vida de paz que Deus vai dar ao homem na terra. Eu disse, é não. O tema central da Bíblia não é religião. Não é vida boa na terra. Não é o nome de Jeová. Até porque os apóstolos pregavam, não era o nome de Jeová. Era o nome de Jesus, do Filho de Deus. O tema central, o assunto central, o alvo, o lugar, o alicerce que a Bíblia nos revela e nos convida, nos orienta a estar para com Deus estar, é Cristo. Não é religião nenhuma, não é nenhum credo, não é nenhuma doutrina, não é sacrifício, não é penitência, não é obrigação religiosa. Não é isso que o povo vive nas suas religiões. Toda a Bíblia testifica de Cristo. Não é de igreja, não é de religião, não é de ritual cerimonial. Jesus vai dizer isso.
vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, para que vocês encontrem esta vida. A palavra mostra Jesus. Agora, meu irmão, o católico lê a Bíblia. O evangélico lê a Bíblia e anda com a Bíblia para cima e para baixo. Todo dia, toda hora. De manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu acho que você vê aí na sua rua o desfile dos religiosos do sistema evangélico, para cima e para baixo, de manhã, de tarde e de noite. É ou não é? Se tem um grupo de religiosos que vive mais o ativismo religioso, é o grupo da religião evangélica. É para cima e para baixo de Bíblia. Agora, chama eles e pergunta o que está ali revelado. Qual a finalidade desta Bíblia? Qual a importância dela? O que ela nos mostra? Chama e pergunta. Porque eu não consigo entender. E eu entendo sim. Como é que o povo que vive dentro do sistema católico romano usa a Bíblia, estão lá, dedicando sua vida como se fosse para Deus, a um sistema, igreja, denominação. Estão lá, colocando sua fé em objeto, escapulário, rosário, terço. Estão lá, invocando mortos com o nome de protetores, de santos, de mediadores. Estão lá, crendo que a vida com Deus é por meio da religião, da instituição. Como é que esse povo está lendo a Bíblia? Eu não entendo como é que os adeptos do sistema doutrinário religioso evangélico usam a Bíblia para cima e para baixo, mas estão lá vivendo sua vida escrava em sacrifício e atividade de culto, é subindo monte, é fazendo campanha, é se submetendo a ritual para poder ser de Deus, ser salvo, é vivendo a vida dentro de um movimento místico, pagã, tudo possesso, manifestado, embriagados, caindo, pulando, perdendo a noção. Eu não entendo como esse povo que usa a Bíblia direto, para cima e para baixo, debaixo do sovaco, vai para lá, vem para cá, usa a Bíblia na mão e não usam ela para viver, para se dirigir, para se conduzir, para levar para as pessoas o conhecimento de Deus. Não usam ela. O que usam é os preceitos e valores, é a crença, o dogma de suas religiões. O que está valendo isso na tua vida? Qual a importância da Bíblia na tua vida? Qual a finalidade da Bíblia na tua vida? O que a Bíblia tem interferido na tua vida? Porque as pessoas estão aí, deixando a amizade um com o outro, ficando mal um do outro, vivendo uma vida soberba, alienadas, aprisionadas, escravizadas, num estilo robótico, sendo robotizada pela religião, mas estão usando a Bíblia. E a Bíblia não ensina nada disso que esse povo está vivendo. Não, mas eu estou buscando a Deus. Pela palavra, não. Você está buscando a Deus pela religião. Porque uma pessoa que conhece a verdade não vai viver uma vida presa dentro de um ambiente achando que ali é a casa de Deus, achando que é ali que eu adoro a Deus, achando que é ali que eu presto meu culto a Deus, achando que é ali onde eu vou viver a minha vida de santidade e devoto a Deus. Uma pessoa que conhece o que a Bíblia revela não vai estar escravizada como produto, negócio de nenhum sistema religioso, subjugado na autoridade dos líderes dentro da religião, que robotiza a mente do povo com a mentira de que é para Deus, vivendo ritual, sacrifício, atividade religiosa, acreditando que se não beber a água que a religião dá, não vai matar a sede com Deus, acreditando que se não comer o alimento que a religião dá, não vai ter vida com Deus, porque para ter vida com Deus tem que tomar da água
e comer do pão que a religião dá. Essa água contaminada e esse pão envenenado, que mata a alma do homem com Deus, a vida espiritual do homem com Deus. Porque qual é o alimento que esse povo na religião tem comido e se alimentado para a vida com Deus? É culto, é ritual, é pacto, é voto, é campanha, é ativismo religioso, é compromisso religioso, é trabalho religioso, é sacrifício religioso. Esse é o alimento que o povo tem comido e a água que o povo tem bebido para a vida com Deus. E a palavra não ensina isso. O pior de tudo é que o povo usa a palavra e está perdido dela. A palavra não ensina isso, irmãos. A nossa vida com Deus, ela é alimentada, saciada, a fome e a sede. É em Cristo, por Cristo. Não é em igrejas, por trabalho e sacrifício de obrigação religiosa. A água que Deus nos dá para beber, para saciar a nossa sede, e o pão que Deus nos dá para comer, para matar a nossa fome, para que a gente tenha a vida com Ele realizada, é Cristo. É isso que a Bíblia mostra. Não é uma vida dentro de nenhum sistema religioso subjugado às regras, às normas, ao legalismo, não, irmão. É a palavra de Deus que mostra isso. Nós temos que viver dentro da direção da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus, irmão, por onde a gente vai estar vivendo guiado, dirigido verdadeiramente na vida com Deus, com a nossa alma saciada, com a fome e a sede de Deus preenchida, porque a palavra mostra que o pão da vida, a água que mata a sede, é Cristo. Por isso que as pessoas estão aí vivendo uma vida desesperada por Deus, porque ainda não encontraram a Deus e nunca vão encontrar dentro desta direção da religião que estão seguindo. É uma vida desesperada por Deus em culto de manhã, de tarde, de noite. É uma vida desesperada por Deus atrás de vitória, de bênção, de prosperidade. Dentro de culto, dentro de campanha, dentro de pacto, dentro de voto. É uma vida escravizada na direção dos homens, buscando a Deus errado, dirigindo-se errado, porque não estão guiadas pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É pela palavra que eu vou me guiar na vida com Deus. Então eu tenho que ter a importância disso aqui, porque se eu não tiver isso aqui para guiar minha vida, eu me perco de Deus. Eu não encontro e nunca vou chegar a Ele. E quando eu uso essa palavra para encontrar a direção com Deus, eu aprendo e conheço o caminho, a porta e o meio por onde eu vou chegar a Deus. Não é uma religião, não é uma vida devota, consagrada, escrava, robotizada dentro de nenhuma religião. É Cristo. A palavra mostra Cristo, o caminho, a verdade e a vida. A minha vida é vivida em Cristo por fé. Não é vivida em Cristo dentro de trabalho de escravidão religiosa. A minha vida com Cristo é vivida por fé, no entendimento daquilo que a palavra mostra. É por isso que eu digo, você que lê a Bíblia, você que está usando esse livro para se dirigir nas suas atividades religiosas, na sua vida social religiosa, para lá e para cá, usando ela debaixo do braço. O que isso aqui tem influenciado na tua vida? O que a palavra de Deus tem influenciado na tua vida? Por ela, tu está sendo guiado, tá não. Porque a direção que tu está seguindo pelo teu entendimento, escuta o que eu vou dizer. A direção que essa humanidade segue, no entendimento que vivem para Deus, mostra que não estão dentro do conhecimento de Deus. A direção que vive os adeptos do catolicismo romano, como se fosse uma vida para Deus, mostra que eles não estão no conhecimento de Deus, porque a direção que eles vivem, no entendimento que eles vivem, não está guiado pela palavra.
A direção que os adeptos do sistema religioso evangélico vivem, o entendimento deles, na direção que eles vivem, mostra que eles não estão no conhecimento de Deus. Porque se eles estivessem no conhecimento de Deus, com o entendimento iluminado pelo Evangelho, eles não estavam escravizando suas vidas dentro de igreja. Eles não estavam vivendo escravizado, robotizado, praticando um bocado de heresia, paganismo, misticismo dentro de igreja. Eles não estavam dedicando a vida deles como se fosse a Deus, consagrada e devota, centralizada no ambiente religioso, subjugado pelas leis dos homens e não de Deus. Se esse povo que dizem que estão vivendo para Deus tivesse o conhecimento da palavra, não estava com o entendimento escurecido, obscurecido, vivendo essa mentira, esse anátema. Porque a vida de regra de fé, de entendimento que os religiosos vivem, não está conferindo com os princípios e valores do Evangelho que a palavra mostra. Não confere. O povo está aí brigando pelos seus líderes. O povo está aí brigando pelos valores de sua instituição religiosa. O povo está se denominando de Deus, se gloriando pelas suas religiões. O povo está se gloriando da salvação pelos rituais, pelas caridades, pelas boas obras, pela vida de igreja. Se o povo tivesse com entendimento dentro do que a palavra mostra, não estavam vivendo esse anátema. Escravo de homens mentirosos, que dizem que Deus está usando ele e o povo segue. Olha aí a grande multidão perdida, seguindo esses homens. Basta levantar qualquer pessoa e dizer: eu sou profeta de Deus. Deus me revela as coisas. Deus me manda dizer, o povo segue. Aí ele abre o seu ambiente chamado igreja, casa de Deus, cria o seu ministério, aglomera pessoas e fez o seu grande negócio, por onde ele vai viver a vida dele, levando esse povo a viver na mentira, porque é a mentira que vai dar a ele a glória, a fama, a posição, o ganho, é pela mentira. Porque pela verdade o homem não vai ter essa popularidade que esses homens têm hoje. Pela verdade, o homem não vai ter essa glória que eles têm hoje dentro da religião. Pela verdade, o homem não vai ter essa posição de soberano que eles têm dentro da religião. Sabe por que eles têm isso? Porque é a mentira que leva eles a prosperar dentro dessa maldição que eles estão. Porque se eles estivessem pregando a verdade, eles não estavam onde estão. Eles não estavam sentados na cadeira de rei, governando o povo, como autoridade de Deus para o povo. Se eles estivessem pregando a verdade, eles não estavam dominando essa multidão dentro das igrejas dele, escravizando esse povo dentro de mentira, onde o povo está ali vivendo a mentira, pensando que estão vivendo a verdade de Deus. Se esses homens estivessem pregando a verdade, eles não tinham tanto imóveis chamados de igreja, grandes construções esplêndidas, onde acumulam as riquezas, investe todo o dinheiro que o povo leva para eles nas estruturas imóveis que eles compram. Não, mas é a igreja de Deus, é os patrimônios deles. Por quê? Porque o povo não está se guiando pela palavra. Aí vive na mentira e são negócio dos mentirosos. Irmãos, a Bíblia não nos leva a nenhum lugar a viver nenhuma dessas coisas que você vive dentro dessa religião que você está. A palavra não nos convida a estar escravizando nossa vida dentro de nenhum ambiente religioso, irmão. A palavra testifica de Cristo. Como é que essas pessoas estão lendo a Bíblia? Como é que essas pessoas estão colocando a Bíblia na sua vida como guia, como norte para dirigir e conduzi-los? Esse povo não é guiado pela palavra. Lâmpada e luz para nos guiar
neste mundo de trevas é a palavra. E a palavra nos revela, nos mostra o alvo da fé, o lugar da fé, o meio da fé. Por onde vamos estar? Em Deus por fé. Cristo. É Cristo. É Cristo. Toda a Escritura testifica de Cristo, irmão. Tem tanta gente aí, cada curso, né, que tem, né? Para as pessoas aprenderem tanta coisa sobrenatural. O Evangelho é uma mensagem, é uma informação que mostra à humanidade somente um alvo, um caminho, a verdade, que é Cristo. É isso que o Evangelho mostra. Mas o que é que o povo está pregando hoje? O povo está pregando vida dentro dessa ou daquela igreja. Praticar isso, aquilo e aquilo outro do sistema religioso. Se submeter a isso, aquilo outro. O que é que se prega hoje em nome de Evangelho? Essas abominações que o povo está vivendo aí em nome de Evangelho, dentro do sistema religioso. Você tem que ler a Bíblia e buscar conhecer aquilo que ela mostra. É Cristo. A Bíblia testifica de Cristo. O apóstolo Paulo tinha conhecimento de várias situações. O apóstolo Paulo vivia valores religiosos impecáveis. O apóstolo Paulo tinha como se gloriar dos prazeres e da exposição neste mundo secular. O apóstolo Paulo era um homem que tinha um grande respeito dentro do sistema religioso. Tinha posição, tinha autoridade, tinha cadeira de soberano para sentar, quando ele estava dentro da mentira do diabo vivendo a religião. Mas Paulo, quando conhece a Cristo, ele agora vai entender que tudo aquilo que ele tinha, valorizava, guardava, vivia, praticava, achando que era de Deus, não valia de nada. Abre aí e dá uma lidinha. Filipenses, capítulo 3. Olha aqui, eu vou ler para você. Versículo 8, versículo 7 e o 8. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, pelo conhecimento de Cristo. É isso que importa na nossa vida, irmão. É o conhecimento de Cristo. Não é a tua vida escrava na religião. Não é a tua prática de sacrifício religioso. Não é a tua vida de culto dentro de religião. Não é a tua vida devota, de zelo, de valor, vivendo para a religião. O que importa, que tu tem que buscar, é o conhecimento de Cristo. E tudo isso que tu vive é vã. Considera como esterco. Vá buscar o que a Bíblia mostra. Todo o propósito da revelação de Deus é mostrar ao homem Cristo. Cristo. E para quê? Para quê? Para que o homem tenha a esperança da salvação. Jesus é a esperança da salvação. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Olha o que a palavra nos ensina, nos revela. Como é que tu está lendo a Bíblia para viver essa heresia? Aonde tu está sendo dirigido pela Bíblia para viver dentro de culto de igreja? Aonde é que a Bíblia orienta? Alguém está buscando a Deus em algum templo, alguma casa que diz que é casa de Deus? Como é que tu está lendo a Bíblia? Onde é que a Bíblia te orienta a viver ritual religioso, campanha, pacto, voto, esses cultos pagãos e anátemas? Aonde é que a Bíblia te ensina a estar se submetendo a um sistema religioso dentro de regra, de norma, para poder viver com Deus? Aonde é que a Bíblia ensina isso?
Vai aprender o que a Bíblia ensina. Te dedica, é aqui, ó, não é ali, aqui, acolá, dentro de igreja não. Te dedica a buscar o conhecimento de Deus. Olha a importância do conhecimento da palavra de Deus para você, para mim e para toda a humanidade. Olha a importância do conhecimento da palavra de Deus para você, para mim e para toda a humanidade. Olha a leitura da palavra aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, advertindo, orientando. Dentro desse contexto aqui, Paulo está advertindo Timóteo para Timóteo ter cuidado com a corrupção doutrinária dos preceitos de Deus que estava acontecendo. É importante você aprender. Não é ler o texto e criar uma interpretação isolada no texto pelo teu entendimento corruptível. Você tem que examinar as escrituras. Você tem que entender o contexto. Você tem que entender o que está lendo. Você tem que conhecer aquilo que você está lendo, o que está falando, para quem, por quê, qual a finalidade. Está entendendo isso? Dentro desse texto que eu vou ler, está dentro do contexto onde Paulo vai advertir Timóteo a ter cuidado com a corrupção do mundo, com a questão dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos homens que o diabo está levantando para deturpar o ensino do Evangelho, para tirar o homem da verdade de Deus, porque o trabalho do diabo para fazer o homem se perder de Deus e levar o homem a não encontrar Deus, não é tirar o homem de igreja. Quem leva o povo para a igreja é o diabo, não é Deus não. Deus não leva ninguém para a igreja para encontrar-se com Ele. O caminho que Deus mostra, que Deus nos leva a seguir para encontrar-se com Ele, é Cristo, não é a igreja. Dentro das igrejas, o trono de Satanás está lá armado onde o homem está sentado. Vou repetir. Dentro das igrejas, Satanás estabeleceu o seu trono, onde o homem está sentado por onde Satanás governa. Com a mentira que esse povo está vivendo dentro das igrejas. Deus não leva ninguém para a igreja, quem leva é o diabo. Deus leva o homem a Cristo. E Paulo vai advertir Timóteo. Paulo vai orientar Timóteo dentro desse contexto aqui, acerca das falsas doutrinas, dos falsos mestres, do engano que Satanás tem levado para a humanidade se perder de Deus. É o engano doutrinário, é a mentira dentro dos contextos, dos princípios de Deus. Ele falsifica a verdade de Deus, pregando uma mentira para o povo pensar que é a verdade de Deus. Ele usa a palavra distorcida, ele mistura, ele acrescenta, ele manipula. O diabo usa a palavra misturada, adicionada com várias coisas, para tirar você daquilo que a palavra mostra. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Olha a instrução de Paulo a Timóteo, para mim, para você também. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13, versículo 14 ao 17. Escuta o que diz a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice tu sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação. Você precisa ter o conhecimento da salvação. Você precisa ter a ciência da salvação. E isso você só vai ter pela palavra que revela isso. O teu conhecimento para a salvação é pela palavra. Salvação é pelo conhecimento. E o conhecimento da salvação é pela palavra. E a palavra do Evangelho. Salvação não é por igreja. Salvação não é por obra de igreja. Salvação não é por sacrifício de vida religiosa de igreja. Salvação é pelo conhecimento que a palavra mostra. E esse conhecimento que a palavra mostra é Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. E desde a tua meninice, desde a tua infância, tu era ainda um jovem, garoto, tu já fosse ensinado, tu já estava sendo instruído. Não era viver uma vida dentro de igreja,
para se apresentar no conjunto, fazer gesto, cantar hino, aprender, viver dentro de atividade religiosa. Timóteo foi ensinado, não foi viver dentro de igreja. Timóteo foi instruído, não foi a estar fazendo conjunto, grupo, gesto de igreja. Timóteo foi instruído, foi ensinado, não foi a estar dentro de culto de igreja, vida religiosa de igreja. Timóteo foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe ao conhecimento daquilo que as Escrituras mostram. É isso que esse povo precisa ser ensinado hoje. Porque estão sendo ensinados a viver uma vida de igreja, de atividade, de compromisso, de tarefa. Mas a palavra não nos leva a esse conhecimento, a esse ensino. E Paulo vai dizer, tu desde de menino, tu é ensinado, tu é instruído pelas Escrituras, para que tu tenha o conhecimento da salvação. Salvação essa que é pela fé em Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer. E desde da tua meninice, tu conheces as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Você está vendo isso? A salvação é pela fé em Jesus. A salvação não é pelo batismo de igreja. Não é dando dízimo dentro de igreja, não é tomando ceia dentro de igreja, não é estar dentro de igreja, não é guardando sábado dentro de igreja, na vida religiosa de igreja, não é vivendo dentro dessa, daquela ou daquela outra igreja. Salvação não está em nada disso. Salvação é pelo único meio, que é a fé em Cristo. E a fé em Cristo não é vida de igreja. A fé em Cristo é vida na palavra, pelo conhecimento dela. E Paulo vai dizer... Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, para levar o homem a andar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado para a vida com Deus. É isso que a palavra tem que influenciar na nossa vida. O conhecimento para uma vida perfeita com Deus. Não é o conhecimento de uma vida escravizada dentro de igreja. A palavra não nos leva a isso. A palavra de Deus, as Escrituras... ela é importante para a nossa vida, para nos dar o conhecimento de Deus, o conhecimento da salvação, a direção, o meio, o lugar, o alvo onde estamos seguros. E a palavra não mostra nada disso que você vive, guiado pelos homens dentro das tuas igrejas. A palavra mostra Jesus. E aí eu pergunto a você, como é que você está usando a palavra? Você tem ela, você está fazendo pregações usando a palavra. Que pregação é essa que tu está pregando? Que instrução é essa? Que vida para Deus é essa que tu está vivendo? Com a tua vida escravizada e robotizada no sistema religioso. A palavra não ensina isso, irmão. Então a importância da palavra é essa. A palavra nos leva ao conhecimento de Cristo, para que nele estejamos, para que assim a nossa vida esteja guardada, segura e protegida em Deus, para a salvação por Cristo. E em Cristo, não por igreja, nem em igrejas.